Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do PlenaCast, o episódio #06 da nova temporada. E como sempre, trazendo mulheres relevantes e hoje com um tema bastante importante e interessante para você, mulher empreendedora ou que quer começar a empreender. Hoje nós estamos aqui com a Liliane e com a Ana Flávia, cada uma vai se apresentar e a gente já entra no nosso tema de hoje, que é menos competição e mais conexão. A gente escuta muito falar sobre isso, é muito romantizado, mas eu que estou no meio aí de mulheres há 5 anos, não é bem assim que funciona. Então essa dupla aqui é uma duplinha que, ó, eu gosto muito, acompanho, admiro, então faz muito sentido elas estarem aqui contribuindo com a nossa audiência. Sejam bem-vindas, tá? Obrigada. Pode se apresentar? Eu sou Liliane. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? A hora que você estiver vendo. Sou psicanalista e terapeuta, né? Trabalhamos aí junta, né, em sociedade para atender famílias, crianças, adolescentes. E hoje estamos aqui para participar com muita alegria, né? Com a Mônica e a minha sócia aqui, Eu sou a Ana Flávia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai que você tá assistindo isso aqui de madrugada. Ninguém sabe, deu insônia, aconteceu alguma coisa aí, vou assistir de madrugada. Então, estamos aí. Eu sou a Ana Flávia, sou psicoterapeuta, né, na metodologia TRG. E nós atuamos em parceria numa sala. Nós atendemos, né? Ela atende adolescente. Gente, criança é com ela, criança não é comigo. Eu atendo adolescente a partir de 16 anos, né? Com pessoas adultas e seguimos aí nesse mundo, nesse espaço que é o nome do nosso espaço, Espaço Iluminar Terapia. E esse nome nos foi dado, nos foi presenteado com base no Deus que nós servimos. Nós fomos convocadas pelo reino de Deus para iluminar mentes que estão aprisionadas na escuridão emocional. Caramba! É isso. Eu até assim, toda vez que eu falo, eu me arrepio, porque a nossa conversa sobre o nome do local de atendimento foi muito forte na época. Nós entramos em oração, nós vamos escolher, e foi tudo muito junto. E assim, tudo nosso é muito sintonizado. Igual hoje, para vir para cá, eu falei, depois vai rolar um café? Ela já tinha pensado, mas não tinha me falado. Peraí, depois vai rolar um café. É isso. Eu espero estar convidada para esse café. Entendeu? E aí eu cheguei lá, meu esposo me levou até o local que ela estava, pra gente poder vir. E eu falei, vai rolar um café depois. Ela ficou assim, entendeu? Porque tem que ser assim, tem que ter a sintonia, tem que ter realmente uma conexão para fluir, senão não flui. Não flui. Então, assim, o nome veio dessa conexão, da nossa conexão com o reino de Deus e através disso, através de nós, é que flui aí para poder a gente iluminar as mentes, né, que estão na escuridão emocional. E essa conexão de vocês, assim, eu percebo muito essa conexão, essa sintonia. Vocês têm esse entrosamento, assim. Eu vejo muito isso e eu percebi mais ainda no dia do evento. Sim. E luz para minha sombra. É isso que eu venho fazendo há 5 anos na minha jornada de desenvolvimento e alimentação espiritual. Que eu falo que o espiritual é um alimento. No dia que eu não me alimento, parece que está faltando alguma coisa na minha vida. Sim. Então eu sou uma pessoa assim muito espiritual e eu gosto dessa conexão com mulheres iguais a você, porque a vocês, porque eu acredito muito assim na missão e no Sim. propósito de vocês, né? Eu vejo muito assim, igual você falou, que tudo foi feito de maneira assim, colocada nos pés do Senhor, em oração. Então, Sim. eu acredito que tudo que a gente traz Deus para a conversa, ele dá as respostas pra Ele dá o gente. direcionamento. Ele dá. Gente, eu tenho tido cada conexão, assim, cada insight com Deus, Ai, que é delícia. incrível, que eu falo assim, Deus, olha só, se acontecer isso aqui,
é porque eu estou nesse caminho aqui que é para mim continuar. Sim. Aí vai lá e acontece. Aí vai lá e acontece. Bom demais. Até nas próprias vendas, eu tenho feito muito isso. Eu tenho visto muitos vídeos assim de mulheres orando nos seus estabelecimentos e pedindo a Deus, clamando quando está sozinha, porque só a gente sabe das nossas dores quando a gente está sozinha, né? Verdade. E eu tenho feito muito isso quando eu estou sozinha, me aproximado muito de Deus. E Deus tem colocado muitas mulheres nessa vibe, Sim, digamos assim. Sim. Aí eu falo assim, meu Deus, para onde você quer me levar? Me leva, eu estou aqui. Eu já morri isso é pro muito bom. mundo, entendeu? Sim. Então, igual eu falei, modo pleno é um estilo de vida. Sim. E a espiritualidade, o autoconhecimento e cuidar da mente, o trabalho que vocês fazem, é algo que tem muita sinergia com o clube. Uhum. E eu acredito muito nessa conexão nossa, que lá na frente tem alguma coisa aí. Uhum. Tem alguma coisa. A Sim. gente fez live, vocês foram no evento, a gente está se conhecendo. Melhor. A gente se conheceu no evento, agora a gente está se conhecendo melhor, gerando essa conexão. Sim. E vai vir coisas boas, porque a gente está pedindo isso para Deus e Deus está Sim. nos dando as ferramentas e É a gente verdade. está usando essas ferramentas para impactar outras vidas, né? Sim. E psicanalista, você é terapeuta lá do método TRG. Isso. Hoje, o que mais a queixa que chega no consultório para vocês? É a parte de relacionamento? É a parte de dinheiro? É mais essa parte de traumas emocional? Ou é um pilar? Ou é tudo junto? É um caldeirão, assim, uma mistura? Exata, É uma a mistura. E eu acho que em cada área, né? Como o meu foco é mais famílias, adolescentes, criança, então o meu vem na área familiar. Aquela questão da falta de atenção, do pai que separou da esposa e ele tinha tanta conexão com o filho, andavam juntos, dava muito amor e de repente ele vai embora. Acabou, né? E abandona a criança de 5, 6 anos. E hoje a criança de 11, o adolescente de 11 anos, 12 anos, tá perdido, com medo de perder a mãe agora. Então, assim, tá acontecendo, para mim, tá vindo muito na área de crianças e adolescentes. E é muito na área de família. Separou, porque deslumbrou, né, com uma outra mulher mais nova e tal. E casamento de anos, deslumbrou e aí desestruturou toda a família, em especial as crianças. E eles vêm com tanta sede, assim, com tanta tristeza e medo, que quando eles começam a falar, porque na verdade tem um bloqueio, né? Não é fácil para eles falarem, mas quando começa a falar, eles começam a chorar, porque tem muita dor ali dentro. Não é fácil. Muita né? raiva, né? Não é fácil. Muita coisa ruim. E assim, na parte de mulheres, eu acho que ela acaba vindo mais, né? Tem aparecido muita família, mas para mim é para reconciliação, sabe? É muita reconstrução que tem surgido. Assim, muita pessoa à beira da morte também. Pessoas que vêm mutiladas, assim, se mutila, sabe, se corta. Pessoas com traumas profundos mesmo. Não chega coisa assim, fácil. Entende? Até mesmo porque a proposta do ambiente vai te trazer aquilo que o ambiente tá, né, vai curar. A gente não usa a palavra cura, né, na terapia, mas o que é conduzido através da terapeuta Ana Flávia são coisas profundas, sim. Já tratei de adolescente? Já. Tem uma das minhas clientes, é uma adolescente, com situação bem complexa. Situação de quase suicídio. E como que é isso? É meio assim, ela te aciona quando ela tá em crise ou algo do tipo? Tem todo esse suporte por Tem. trás? Porque pessoas assim que estão muito vulneráveis, não tem dia, não tem horário. Não. Qualquer coisa pode ser um gatilho. Isso. Sim. Aí quando dá aquele gatilho, aí a pessoa já entra em crise, já vem os pensamentos intrusivos, Isso. já vem aquela coisa de querer se matar, de não querer Isso. viver. Então, Lidar por com isso é muito complexo. É por isso que eu trabalho com a metodologia TRG e eu faço ela integrada com o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você sabe o que vai disparar o gatilho em você. Então aí, ou você foge,
ou pelo fato de você já se conhecer e saber que você tem um problema com aquela situação, você respira fundo, como eu ensino, e aí a pessoa consegue se controlar. Porque a gente não controla, a gente não tem o controle do sentimento que vai entrar. Eu sempre costumo dizer para os meus clientes, já assistiu Divertidamente? Porque você não, né? Eu falo, até Nossa, aqui é uma terapeuta da outra, viu? Ó, doida. Muito bom. A terapeuta tem que ter terapeuta. Entendeu? Então, assim, a gente se deixa doida uma a outra. Eu falo, você já assistiu Divertidamente? Porque a gente não tem controle de emoção. Isso é uma fala equivocada. Você tem gerenciamento. Perfeito. Você gerencia. A raiva, ela tem total liberdade de entrar, né? Na sua mente, ali no seu psique, ela tem total liberdade. Mas é ela entrar e você respirar fundo. Raiva, você vai ficar naquele cantinho ali, ó. Você não vai chegar e dominar, tomar o controle aqui, o volante aqui da Ana Flávia e vai, porque eu costumo dizer para ela, não é porque eu sou terapeuta que eu não sinto raiva, ansiedade, medo, eu sinto. Só que eu sei gerenciar. E eu costumo passar isso para os meus clientes. E sim, nós temos o suporte, porque nós trabalhamos com pacote, tem que ser, né? Tem que ser. E ele dá direito ao suporte via WhatsApp. Porque a pessoa, ela entra em contato conosco e às vezes a gente tira dúvida uma com a outra. Amiga, socorro aqui com esse cliente aqui. Entendeu? Espera aí um pouquinho que o negócio tá Pede estranho. reforço. Ajuda o que eu falo, como é que eu... Entendeu? Porque às vezes você tá ali na sua demanda, né? Pessoal, no dia a dia, e precisa de uma orientação para lidar com aquele cliente que está num surto, que está numa crise de ansiedade, que está numa situação complexa, e aí a gente vai realmente dar sim o suporte. A gente pra dá essa pessoa. esse suporte aí no WhatsApp e é principalmente essas pessoas que vêm já com situações de tentativas de suicídio. Não é uma, duas vezes, são várias. Isso. Então, nesses casos, aí que eu realmente dou suporte. Eu não espero nem a pessoa me mandar mensagem. De vez em quando eu já vou mandando uma mensagem. Eita, tudo bem? Como é que tá? Tá dando aquele suporte sem que ela peça. Porque se eu esperar, eu tenho medo de já ser tarde. Já aconteceu Então, alguma coisa. e tem às vezes momentos, como a gente falou, não é nós, não é sobre nós. É sobre ele. É. E eu estava até conversando com ela lá fora que antes de uma sessão de uma pessoa que tentou suicídio várias vezes, é uma pessoa que está numa situação muito complicada, que até ela pensou assim, doutora, você vai me curar? Aí eu falei, eu não vou te curar. Eu não tenho esse poder. O que eu vou fazer é te ajudar a tomar o controle da sua vida de volta. Porque o que aconteceu na vida dela fez com que tudo se perdesse e virasse uma confusão na mente. E aí a gente faz ela ter aquele controle de volta. Então, assim, mas é um tempo, não é da noite pro dia. É um processo. É igual assim, eu tenho 24 anos, ou eu tenho uma idade de 40. Você não vai recuperar em 2 sessões o que você viveu 40 anos. É verdade. Impossível. Impossível. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas com 2 sessões eu vou conseguir ser curado? Impossível. 40 anos, não tem como. As pessoas têm que começar a entender. Quantas sessões eu vou precisar para recuperar 40 anos? Então, avalia. Não vai com pressa de, vou fazer 5 sessões e eu vou... Não é assim que funciona, porque a nossa parte, eu costumo falar que é 5%. 95% é do cliente. Aprender a fazer o gerenciamento, né? Exato. E isso nunca foi ensinado, né? Não. Pra gente, nem pra ninguém. Eu costumo dizer que é a psicoeducação. Nós fazemos a psicoeducação, cada uma ela trabalha com uma metodologia, eu com outra. Mas nós fazemos sim uma psicoeducação, né? Já ali junto com a anamnese, junto com a avaliação inicial com o cliente, porque a gente não tem paciente, a gente tem cliente. E a partir de então, ele vai entrar num processo, e até o nome dos nossos pacotes, processo iluminar alguma coisa. Vai depender do pacote que a partir da avaliação, a gente vai fornecer apresentar para o cliente. E é todo você inicia, às vezes as pessoas falavam, mas o que eu vou fazer na sessão? Eu vou falar, mas eu não sei nem o que falar. Gente, só vai. Só vai. Só vai. É muito bom. A condução é algo assim que aquela pessoa que falou que não ia falar é a pessoa que mais vai falar.
Existe um protocolo, né? Existe. E aí você vai fazendo esse protocolo e a Exato. pessoa vai indo igual uma cebolinha. Você vai Exatamente. descascando. É, Exatamente. Igual assim, depois que você passa da avaliação, que você vai começar o tratamento, aquele alinhamento de rotina é necessário. Por quê? A pessoa às vezes acorda às 5 horas da manhã, mas fica deitada no celular até meio-dia. Então não fez nada. Então a gente tem. E aí, quando você pergunta por que que você não lê um livro, por que que você não estuda, por que que você não tem tempo para isso, por que não tem para quê? Ah, eu não tenho tempo. Aí, quando a gente vai botar na ponta do lápis, igual esse caderninho seu aqui, que é o que a gente faz, Aham. que é tremendo, aí a pessoa começa a ver, nossa, eu tenho. Aí eu falei assim, mas o que mais você faz nesse período? Nada. Eu falei, olha o tanto de tempo que você tem para fazer as coisas que você sonha em conquistar. Porque a pessoa vai lá cheia de sonhos. Só que ela não sabe como fazer. Mas aí tem que começar do pequenininho. Então vamos começar do pequenininho, do poucas coisas. Ah, eu não consigo ler. Vamos começar de 10 em 10 minutos. Depois 20 minutos. Daqui a pouco você está lendo um livro em uma semana. Então, assim, é um processo, tudo começar pequeno. Às vezes as pessoas têm muita mania de ter a sede de um dia para a noite tudo acontecer. E, ó, Nós estamos passando por isso, né? Por esse boom de querer tudo muito rápido, né? o imediatismo ele tomou conta, né? Isso, imediatismo, isso mesmo. Isso mesmo. tomou Tomou muito conta. conta mesmo. Gente, não tem nada instantâneo a não ser miojo. Não existe. É verdade. E é Não prejudicial pra saúde. existe. Não existe. Por muito tempo eu falei assim, eu não tenho pressa. Uhum. Aí veio uma pessoa e falou bem assim comigo: Nossa, se você ficar falando isso pro universo, o universo vai ficar jogando o que é seu lá pra frente. Aí eu parei, analisei. Mas você acredita que eu comprei o ponto de vista da pessoa? Acredito. E aí entrou numa ansiedade. Entrei. E fui para e dei o tal do burnout. Hum. E aí, quando eu vou pro burnout, eu fiz terapia durante 2 anos. Uhum. Hoje, meu terapeuta fala que é Deus. É porque eu aprendi essa conexão com ele, entendeu? Mas quando eu sinto a necessidade de ter uma ferramenta, eu busco pessoas que tá ali ao meu lado para me dar esse suporte. Porque hoje em dia, com a vida que a gente tem, uma vida pública, a gente não pode se abrir com qualquer pessoa, Não. porque Com a certeza. ética tá em falta. Tá. Tá. Infelizmente, das pessoas mais A próximas. ética está em falta, gente. O que que é E esse é um ponto que eu coloquei no cabeçalho da minha anamnese, que eu peço para a pessoa preencher. Para a pessoa poder entender que aqui ela vai ser tratada uma pessoa que tem ética. Eu divido com ela, que é profissional tanto quanto eu, no mesmo espaço. Mas com outro profissional já não divido. Porque é falta de É ética. É antiético. Tem Entendeu? coisas que eu pergunto em formulário para construir uma marca que é algo muito pessoal. Isso. Verdade. Eu não posso pegar de uma marca e levar para outra. Não. Você está levando Forma o sonho de uma pessoa. Gerenciamento de Instagram, aonde eu vou ter acesso ali a direct. Sim. Uhum. Pensa, eu já gerenciei páginas de políticos, de pessoas públicas. Sim. Já li coisas no direct que não era meu respeito, mas aquilo teve que morrer na hora para mim não Sim. levar para frente por uma questão de Sim. ética da profissão, entendeu? Então hoje eu percebo que as pessoas estão se vendendo Por pouco. por pouco. Infelizmente. E aí entra nessa coisa dessa competição feminina, né? Hoje o que vocês atendem mais de cliente são homens ou são mulheres? Ou é um público assim que está equilibrado? Mulher. Né? Mulher que busca mais. A vou gente te atende geral. É, geral, mas Aham. para mim tem aparecido mais no público crianças, adolescentes Sim. e homens. É o que mais Meu tem. é mais feminino mesmo. Eu tenho interesse Minha até pro meu filho, tá? Sim, Ele Quantos precisa anos ele de tem? ajuda. Ele tem 16 anos. Ele foi importante. diagnosticado quando ele tinha 8 anos, depressão solitária. Hum, E isso foi um dos motivos que eu fui empreender em casa, trabalhar em casa, porque eu trabalhei durante 5 anos fora viajando e era uma tortura. Toda vez que eu pegava minha bolsa, tinha que sair para trabalhar. tadinho. Aí já a ausência do pai, Tudo junto. tudo junto. Aí, de tanto ele pedir, Deus fez um rebuliço na minha vida e hoje eu trabalho em casa Sim. para ter mais tempo de acompanhar ele. Então, eu fico assim, equilibrando
pratos. A mãe é meio que isso, a Sim, mulher, né? É. Pra dar conta, assim, Porque em pra casa dar... você faz muito mais coisa. Para dar aquela atenção que ele não teve do pai, mas eu internamente sei que eu posso dar 100% de atenção que Não vai não suprir. vai suprir, Não vai. não vai suprir. E aí, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, tem uns 5 anos, ele está com 16, ele pegou boa parte dessa jornada e ele foi para o esporte. Ai, que que legal. bom. Isso já ajudou bastante. Então, todas as dores dele, ele pegou e Ju- levou para o esporte, que ele quer ser o melhor. Olha, Muito bom. mas E ele quer porque ser o melhor para chamar a atenção de quem? Não, porque ele não tem altura. Ele fez vários esportes até ele se encontrar no vôlei. Uhum, E ele não tem altura para vôlei. uhum. E um bom atleta, ele não treina só assim aqueles dias que o treinador coloca para ele treinar. Quem quer dar o melhor treina todos Todos os os dias. dias. E ele treina todos os dias. E ele não tem altura e é o melhor. Acredito. Porque como- a dificuldade faz com que ele vença limites que outros que têm menos dificuldade nem pensam em vencer. É um desafio, né? Nem dificuldade, é um desafio interno. E como que é o relacionamento dele com o treinador, com o técnico É dele? muito bom. Ele é um menino muito querido, assim, na escola, Ai, que no legal. ambiente dele lá dos treinos. Hoje ele Sim. foi chamado para jogar, para representar o estado. Então, Ai, que cada legal. vez ele tá mais feliz. Ele tá treinando agora no Álvares. Ele é aquela pessoa, assim, é um ser humano que eu ensino isso para ele, Sim. a ser um ser humano humano. Que Sim, chega, que abraça, que é um homem gentil, que eu falei, eu tô criando um homem, menos que um homem, um varão, eu não aceito. Sim. Uhum. Tipo aquele homem cavalheiro que vai abrir a porta, que vai tratar a mulher como a mulher precisa e deve ser tratada, não Sim. como muitos homens, né, estão tratando as mulheres aí, que estão até matando as mulheres. Se você tá fazendo um papel até difícil, tá? Porque é uma coisa até meio complicada de falar. Porque geralmente as mães sem, né, os pais, né, mãe solteira, acabam passando a mão em muita coisa e o menino fica meio que molinho, né? É. Meio que. E aí cheio de coisinha, aí quando vai arrumar uma mulher, a mulher tem que fazer tudo pra ele. Porque. E aí você já tá mas mostrando. E é diferente. É Olha raro o isso, jeito tá? da mãe. E eu falo com ele, eu falei, olha só, você aprende a arrumar a sua cama, porque você não vai fazer da sua mulher a sua empregada, ela é a sua Maravilhoso. mulher, ela nunca vai ser a sua mãe. A sua mamãezinha Isso. aqui pode até fazer as coisas para você. E eu falo isso sempre, é igual o Tiago Brunet fala. Uhum. Você pode falar com seus filhos, às vezes você acha que eles não estão ouvindo. Mas você vai falar assim, 5 anos falando a mesma coisa. Uhum. Lá na frente isso vai reverberar. Vai. Sim. Sim, água mole, pedra dura. Eu acredito Isso. muito nisso. E a gente tem Mas que repetir tem que mesmo. repetir. Para aprender, tem que repetir. Ah, eu falei 10 vezes. Falar 1000. A melhor técnica de aprendizado e reprogramação mental, repetição. repetição. A gente pode até ter um podcast pelo menos uma vez por mês falando sobre isso, que eu acho um assunto bem relevante a gente trazer essa coisa de família, porque muitas mulheres empreendedoras, que é o meio que a gente convive hoje, eu não sei como que é a educação de cada uma para com os filhos. Mas se a gente começar a falar, eu acredito que isso vai trazer o assunto à tona e a gente pode contribuir muito com a vida uma da outra. Sim. Porque várias têm adolescentes, ou filhos pequenos, ou aqueles que já estão casados, e aqueles que já estão vindo, que são os netos, que é meu caso também. Meu caso também. Eu tenho de 16, eu tenho os meus netos. Sim, mas o sim. meu de 16, como eu fui mãe solo, parece que eu tenho assim um apego nele. Uhum. Parece que eu preciso dar mais atenção para ele. Sim. Mas depois que eu me casei, vai fazer 4 anos, 3, veio a figura Masculino masculina, ajudou bastante. ajudou bastante. Uhum. Sim. Tudo que o padrasto fala, ele pega como Que verdade. legal. Então ele já é Ele um é- exemplo bom. Ele já né? é. Tudo que ele fala. E a gente até fala assim, você é advogado de Rodrigo, né? Porque, nossa, nunca vi para se defender um outro. É aquela coisa que eu tenho percebido. Os homens, eles se juntam. Sim.
São Eles se unidíssimos. defendem. São. Se São você vê uma briga de homem na rua, o homem vai lá separar na hora. Se você vê duas mulheres brigando, Um monte de celular gravando, É uma deixa... coisa dramática. É horrível. Isso é feio É para feio, nós, isso, tá? gente. O que está demais. acontecendo nesse mundo, gente? Jesus está voltando? Tá, Tá. com certeza. Com Muita coisa tá acontecendo aí. Muita coisa E essa acontecendo. questão de mulher é uma coisa assim até feio para nós, porque o homem realmente Unido. é unido, porque eles até se escondem, assim, eles conseguem esconder as coisas em vários homens juntos e ninguém vai ficar sabendo. A Agora, a cúpula. mulher, se você falar ali num grupinho, de repente, daqui a pouco tá igual um rachis de pau em outro lugar, né? Todo mundo tá sabendo. Ai, Mas em triste. questão de briga, realmente, tem mulher que, em vez de ir lá tirar, vai Não. lá, vai brigar também, ou vai ficar filmando, ou falar, puxa o cabelo dela, tira a roupa dela, e ainda fica Incentivando. humilhando as outras. Então, parece que se satisfaz em humilhar uma outra mulher. Aí entra a sombra, né, da pessoa, A né? sombra. Exatamente, a sombra da pessoa. E é igual quando a pessoa fala assim, eu vou para a igreja, mas eu vou colocar o meu melhor look. Mas não é para mim, é porque eu quero chegar lá causando. Aí você Igreja acha, tem muito isso, desfile de moda. infelizmente, Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto de me arrumar bem, sempre gostei. Então, assim, mas eu não me arrumo bem pra ninguém. exatamente, Eu me arrumo esse pra é o mim. ponto. Isso. Porque a hora que eu olho, que já acontece, eu olho no espelho, não tá legal não, o marido tá lá dentro do carro já. Mozona, não, peraí um pouquinho, peraí que não tá legal não, eu vou e tiro. Ah, tem Eu que não se tô sentir vendo bem. ninguém, Exatamente. eu não tô aqui pra agradar o olhar de ninguém. Eu vou lá adorar a Deus. É. Eu vou lá, então eu tenho que estar bem pra adorar. É eu que tenho que estar bem, eu não vou Exatamente. saber do E a outro. gente tem que tomar muito cuidado, a gente que trabalha com rede social, Sim. que tem muito essa coisa de posicionamento, de consultoria de imagem, de estilo e tal. Nós estamos até com a Karina aí no clube Maravilhosa. hoje, maravilhosa. Gente, eu sou uma mulher assim que respeita muito, muito. Mas eu também tenho minhas limitações. Sim. Tudo que é exagero, assim, a pessoa quer chegar radicalmente assim para te mudar, eu acho que tem que ser uma coisa leve. natural. E tem que fazer sentido para a pessoa também. Sim. Agora, se eu saio de casa, eu tenho olhado no espelho e falado assim: eu tô bem, É eu isso tô aí. bonita, eu tô maravilhosa, tô plena, né? Então, tchau. Mas Essa aí vai vez. ter aquela profissional de imagem que vai falar: Uhum. olha, não tá legal. É isso aí. Isso. Olha, Não combina. tá te apagando. Olha, que não sei o É quê. verdade. Aí eu paro, volto e falo: ah, são detalhes. E a gente pode ir ajustando, óbvio, né, se Sim. fizer sentido. Mas as mulheres hoje, elas têm que tomar muito cuidado com isso, porque dá esse controle na mão de outra mulher, e aí elas estão virando o quê? Tudo Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. Uhum. É tipo assim, vamos fazer um posicionamento, aí tá todo mundo ficando igual. Isso. E aí as pessoas vão perdendo, é um ponto de terapia. As pessoas vão perdendo a identidade. Isso. É Porque muito vai se tornando aquilo que os outros querem que ela seja. E aí, Identidade. e no começo é muito bom, tá ficando bonito e tal, tá legal. Mas lá no fundinho, eu falei, cara, eu não queria estar desse jeito, eu não queria usar salto alto, eu queria usar um tênis. E às vezes aquilo ali, o tênis é o posicionamento dela, é o jeito esporte fino, não, é o jeito dela. E ela, às vezes, falaria melhor se ela tivesse com tênis em vez de um Porque salto estava alto. confortável. Muitas vezes a gente faz, pensa no outro. Isso. É pro outro. É aí que entra muito autoconhecimento. Eu gosto muito de autoconhecimento, cara. Porque quando você se conhece, eu posso ter, sim, uma orientação de uma pessoa da beleza, do estilo, né? De cores, eu posso ter da maquiagem. Só que eu vou agregar isso ao meu estilo, ao meu jeito de Exatamente. ser, à minha Identidade. identidade. E onde entra o autoconhecimento? Porque assim, tudo conversa com tudo. Você também usa muito essa frase. Tudo conversa e tudo conversa. A roupa conversa, o seu cabelo conversa, a forma como você anda, a forma como você se expressa. Até o gesticular conversa, mesmo sem você abrir a É boca. verdade. Então, assim,
O olhar. O olhar, o olhar aí já é mais profundo. Então, a gente já estamos entrando em PNL. É muito complexo. Então, assim, a forma como a pessoa se apresenta no ambiente fala muito a respeito dela, a respeito de cultura, a respeito de educação, a respeito da criação, né? Como ela foi criada? Ela foi criada num ambiente promíscuo, ela vai se apresentar com uma roupa que traz essa conotação. Ela foi criada num ambiente agressivo, até a roupa dela vai apresentar isso, até a forma como ela fala, o timbre da voz, tudo vai falar, tudo vai conversar. Então, quando ela se conhece, mesmo tendo saído de ambientes assim, de famílias disfuncionais, ela vai se apresentar de uma outra forma, mesmo tendo passado ruim. Né? Mesmo isso. Sou prova, Aí, ó, gente. mesmo tendo um passado complicado. Mas hoje ela se conhece e ela não é aquele passado. Ela é ela. Ela é a Mônica. Eu falo isso direto. Ela é a Ana, ela é a Lili. Entende? Então, assim, conhecimento é tudo. E quando você viaja para dentro de si, para encontrar suas sombras, acender as luzes que precisam ser acesas, você se encaixa em qualquer ambiente, você conversa com qualquer pessoa, você entra e sai, abre portas em qualquer lugar. Uau, caramba. Até E me é perdi. libertador, tá? Nossa! É libertador. É. Porque assim, aí as pessoas acham assim, é porque elas são terapeutas, sabem tudo. Sabe não, gente. não. A gente também tá A gente tá aprendendo. Porque a gente aprende com as pessoas que sentam lá na mesa, sentam na nossa poltrona lá. Uma troca, né? Tudo. Então a gente aprende com elas, porque até a conversa delas às vezes é um gatilho nosso. E quando vem, na hora, aí vem o iluminar mesmo, que vem assim, acende. Olha, esse Aí ponto aí desce que tem que... Espírito Santo. Gente, maravilhoso. tremenda. Ele A é um gente é meio produtor. confundida. Até falei que é uma dessas Eu acho clientes, né? vocês umas crentes tão modernas, assim, tão bacana. Sério, eu falo assim, minha evangélica preferida, porque assim, tem que se falar crente, tem gente que não gosta. Aí eu falo, gente, é aquelas duas crentes que eu amo. Vem cá, deixa eu apresentar minhas crentes preferidas. Porque você vê que vocês, assim, levam a palavra, mas de uma forma, como que eu posso explicar? Mais leve. Sim. Eu tenho percebido que muitos encontros de network acabam virando um culto. Aí Sim. não, né? E essas coisas, hoje em dia, no mundo empresarial, eu tenho me posicionado muito, escolhido qual lado eu quero seguir, Sim. Sim. servir. O lado de Deus, é bom a gente falar? Eu não tenho nada contra quem faz isso, mas a minha pegada é diferente. Se eu tô ali para fazer negócio, eu vou focar no negócio. Exatamente. Eu tenho visto culto empresarial. Sim. Uhum. Eu tenho esse nome mesmo que eles estão usando para divulgar o evento. Não. Não, eu acho que aí Evento. já vai Aí pro não. lado meio que Não. distorcido do negócio. Não acho que Entendeu? bate as coisas. Então, eu acho que vocês trazem vocês incluem Deus e a religião de vocês de forma muito leve, muito respeitosa com todas que estão ali em Mas volta, a gente entendeu? inclui Deus, a gente só não tira ele do lugar dele, entendeu? tudo. Fica fácil, né? Desse jeito, né? Ele é dono de tudo. Tudo. É como eu falo, né? Como o Silvio Santos falou, né? Ele é administrador de todas as coisas. Ele não tem nada. Eu não tenho nada. Nem eu sou Nós somos minha, as porque eu sou mordomas. criadora dele. Exatamente. Então, eu só administro aquilo que ele coloca em minhas mãos. Da melhor forma que ele me instruir também, porque até a sabedoria tem que vir dele. Tem que ter. Tem que vir a sabedoria de Deus, né? Exato. E o que fez você entrar nessa área de Psicanalista, né? Isso. Psicanálise. Então, foi Você fala a verdade. Eu acho que ela já me contou, mas foi sem intenção, né? Como na igreja que eu estava ali, fui ministrar para ser diaconisa, né? E aí para lidar com as pessoas, falei, entrou um curso de psicanalista lá mesmo, que tinha um professor que estava com a faculdade lá na igreja que eu estava, então entrei para poder ajudar as pessoas, entender melhor a mente das pessoas, porque eu já conversava muito e muitas pessoas já desabafavam comigo na época, porque eu vendia roupa, joias e tal. E aí eu falei, vamos... Vendedora nata, tá? Fui unir as coisas e nesse de unir as coisas comecei a gostar das coisas. No período do curso, no boa parte, eu comecei a me encontrar
Eu falei, gente, Eu posso e ajudar. gente, eu comecei a me achar num local assim que estava escondido, e ali Deus foi tratando comigo também, junto com o curso, porque ele faz eu viajar dentro, porque que algumas coisas aconteciam comigo, alguns gatilhos, alguns medos. Eu tinha muitos medos que muitas das vezes as pessoas não viam, mas eu tinha medos. Mesmo que eu mostre que eu estou segura, mas nem sempre eu estava segura, eu estava com muito medo. E aquilo ali me achou o caminho que eu venci os meus traumas da infância, né? Que eu sofri abuso dos 3 anos de idade até os 12, foram 8 anos. E eu não sabia que aquilo ali atrapalhava algumas coisas para eu desbravar, né? Parar de ter medo de fazer algumas coisas, né? De ir mais para frente, mais além. E eu comecei a tratar e entender por que aquilo estava acontecendo. E no meio daquilo ali, eu tive que contar, eu entendi que eu tinha que contar o meu trauma para minha mãe, que nem sabia que eu tinha sofrido abuso. Olha que Você falou coisa. isso comigo na live. Aí, nisso, eu contei para a mamãe e aquilo ali parece que tirou. Quando eu contei para ela e para o meu irmão, que também ela super protegeu ele. E eu fiquei o menino. Por isso que eu te falei, a questão é difícil uma mãe. Minha mãe foi mãe solteira, mas arrumou um padrasto, né? E você seu filho, você tá tornando um homem. Mas mamãe, ela passou muita mão na cabeça. Então, vai fazer uma coisa lá na rua. Mandava ele não ia? Era eu. E se eu não fosse, eu apanhava. Por que ele não apanhava? Então, assim, muitas coisas eu fui carregando e eu não sabia que aquilo ali estava atrapalhando a minha vida. E A quando mochila vai ficando vai pesada. ficando muita coisa, assim, e eu não tinha coragem de falar do abuso, porque, infelizmente, o abusador, ele faz a gente ter medo. Ele Muito. faz a gente ter medo, ele ameaça, ele fala que você gosta. E muita gente pode estar vendo isso e está acontecendo dentro de casa ou dentro de algum lugar da família. E às vezes tem medo de falar, mas você tem que falar. Tem que Não denunciar. tem. não deixe ele falar que você gosta, porque é mentira, você não gosta, mas é porque você não sabia, você aprendeu, você era criança, Exatamente. você não sabia. Exato. Então, assim, muitas coisas eu venci e eu contei para ela. E eu contei para ela tem pouco tempo, vamos dizer 3 anos. E depois disso, muita coisa foi mudando. Aí eu gostei de atender, aí fui para mais um outro curso de terapeuta de alta performance, travas mentais, que eu faço testes, identifico as travas. E eu comecei a gostar do negócio. E aí fui atender online, que eu falei, não vou abrir. Vou abrir Precisa nada não. não precisa de espaço não. Você achou que era só um curso que você ia fazer naquele momento. Trabalhava com outra coisa. Falei, não, é só para agregar. Aí comecei a atender online. Atendia gente de São Paulo, de Minas, do Rio, de todo lugar aparecia pessoas. E eu fui atendendo e eu fui gostando, porque deu resultado. Realmente a Olha pessoa que bacana, teve uma gente. modelo que ela foi situações mais de marido abusivo. Batia e tal. E ela perdeu o movimento das pernas. E não era nada. Fez todos os exames, não tinha nada. Nada patológico. Nada patológico. Era emocional. De tantas ameaças que ele fez, ela não conseguia. Aí ela conseguiu sair desse meio por causa da filha dela, recém-nascida, porque ele estava dando sinais de que ia abusar da menina. Ai, Jesus. E aí, quando ela foi vendo isso, não, eu tenho que ter forças. Ela pediu Deus forças para conseguir sair daquele lugar abusivo, porque ela sozinha ela estava aguentando, apanhando e tal. E ele traía muito, mas ela permaneceu. Mas depois que teve o filho, e um filho, você sabe, né? O amor de mãe é Nossa. incondicional. E aí ela conseguiu sair. Ela saiu dali, estava em São Paulo, foi para Minas, para casa de parentes, ficou ali por um tempo. E ela não, quando falava no nome da pessoa, ela não conseguia andar. Ela perdia a força e caía ou desmaiava. Que medo, né? Então, assim, medo por várias vezes. E aí a gente começou o tratamento, as sessões, e teve uma sessão específica que eu fiquei assim, geralmente é semanal, né? Nessa sessão tinha um protocolo, como você falou, a gente tem o protocolo do que vai fazer em cada sessão. E naquela sessão, Deus me incomodou a semana inteirinha. Não é aquilo que você vai falar. Não é sobre aquilo que você vai tratar. E eu falei, meu Deus, mas o que é? Eu sei que tem alguma coisa a mais, mas eu não sei. Mas me fala o que o senhor quiser, porque eu não sei nada, não sei o que o senhor quer. O protocolo tá aqui, eu vou fazer o que o senhor quer. E aí chegou na sessão, Deus começou a me usar. Online, gente. Deus começou a me usar
E ela, em todas as sessões, ela é sempre forte, assim. Nunca. É uma casca. É né, uma que a gente casca, cria. cria resistências. E eu via que ela não conseguia. Oh, my God. Ela não conseguia chorar, ela não conseguia falar de verdade o que estava passando, mesmo que ela sabia que tinha que falar. E Deus me falou que ela tinha que falar. Ela precisava. Aí Deus começou a ministrar muita coisa. Eu fui falando para ela. Depois que eu terminei de falar, ela chorou, 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 chorou e falou tanto, conseguiu botar tudo para fora. Depois da sessão, logo que acabou, ela já fez um vídeo e postou no Stories e falou que foi algo surreal que aconteceu naquela sessão. E hoje ela já está modelando de Eu novo, amo isso já que tá, ela acontece, voltou para São gente. Paulo, com aqueles gatilhos. Ela já aprendeu a lidar. Foi tratado, ela aprendeu a lidar. Então sempre vai vir, gente. Os gatilhos vão continuar vindo. Só que você vai saber lidar. Você não vai parar no tempo. Você fala, não, eu controlo agora, porque eu tomei o controle da minha Isso. vida. É isso. Eu peguei a minha vida de volta, porque a minha vida estava. Quem estava tomando conta? Ansiedade, medo. Agora ela pegou de volta. E às vezes o controle do nosso emocional está na mão de várias pessoas. Porque não são situações da natureza. Aconteceu alguma coisa na natureza, te deu um gatilho. Não. Não. São as pessoas. O que gera gatilho, né? O que aciona são pessoas. E geralmente o controle emocional tá na mão da pessoa. Você tem que ir lá e arrancar. Tem que arrancar o controle. É você enfrentar. Como que arranca? É enfrentar aquela situação. É aquela olhar, pessoa. né? Às vezes é muito difícil a gente olhar o que aconteceu e Isso. não ter aquele sentimento que de ódio, de raiva, de Sim. tristeza, de ai, por que que isso aconteceu comigo? Sim. Várias coisas estão envolvidas. E você, quando você entrou na terapia? Eu entrei na terapia, eu tinha acabado de sair de uma empresa. Na verdade, eu estava saindo, né? Tinha terminado o contrato. E, assim, é uma história muito gostosa de contar, porque eu sempre quis ser psicóloga. E eu lembro, quando eu tinha 5 anos de idade, eu era muito pobre, uma situação muito complexa. Eu vivia com a minha mãe, meu pai faleceu quando eu ia fazer 3 anos. E nós ficamos só nós duas. E ela precisava trabalhar, porque naquela época, 83, era tudo muito difícil. E ela me deixava na casa de um casal e esse homem, ele abusava de mim. Meu Deus. Tem E 3 mulheres aqui nessa mesa e nós 3 fomos abusadas. e assim, É muito forte pra muito esse mês, tá? complexo. Era muito complexo, porque eu não podia contar para minha mãe e eu com 5 anos eu já sabia disso. Ela Meu era uma mulher Deus. muito forte, muito bruta, um diamante bruto, infelizmente faleceu sem ser lapidada, sem conhecer Cristo, enfim. E eu lembro, isso tem muitos anos, não vou falar a minha idade não, tá, gente? Você é psicóloga, eu com 5 anos de idade. Então, assim, eu cresci querendo ser. Só que os caminhos que eu tomei, os caminhos que eu entrei, as portas que eu abri na minha vida não me permitiram ser conduzida para essa formação. E aí, quando a oportunidade de ser uma terapeuta TRG chegou para mim, eu abracei ela. Mas abracei com muita força. Então, foi em 2020. Eu estava saindo de uma empresa, sou formada em saúde e segurança do trabalho também, né? E eu estava saindo, tinha acabado o contrato e eu fiz esse curso. E ali eu comecei, igual assim, a mesma pegada, né? Comecei alguns atendimentos. Primeiro a gente começa, né, fazendo estágio, né? Sendo anjo dos mesmos colegas que estão ali fazendo a terapia. E aí depois eu fui expandindo, mas deixei de mão. Entrei numa outra empresa para trabalhar, não dei muito. Peguei aquilo para cuidar de mim e sempre com aquele sonho de querer trabalhar somente com a terapia. E aí passou-se o tempo, passou muito tempo. Eu fiz algumas outras especializações, né? Fiz inteligência emocional. PNL, que eu acho maravilhoso. PNL é maravilhoso. Você começa a ler os outros, É bom é demais. espetacular. E Não tenho essa formação, mas gosto muito desse é assunto. muito bom. Assim, eu não Estudo tenho muito com Tony Robbins, gosto muito dele. muito. E depois, aí, assim, eu comecei a atender num lugar,
coisa do céu, sabe? Coisa do céu que acontece. Uhum. Oração atendida. E ali eu comecei a atender. E aí teve um dia que ela chegou pra mim e falou assim: não vai dar mais. Falei, tudo bem. Porque tinha um condicionamento pra eu atender, né? Ali aí não deu mais. Aí entrou Tá a vendo? Lili para o presencial. Mas eu comecei também na mesma pegada de atender somente online, né? Mas eu venho com essa coisa de atendimento, de trabalho com pessoas desde 5 anos de idade. Porque foi onde a voz, né? O Espírito Santo. Você é psicóloga. E não, eu quero trabalhar com psicologia, eu sou psicóloga. Eu já me chamava dessa forma. Mas aí a psicologia não entrou na minha vida, mas a terapia sim. Que tá no mesmo caminho. Mesmo caminho. Cuidar de Mesmo mentes, caminho. né? Cuidar da alma. E qual foi a transformação que mais te marcou até hoje? Eu tenho uma cliente em especial, várias transformações, né? Mas tem uma, e aqui eu vou falar de catarse, que é esse que você passou. Inclusive, a gente nem era parceira fixa, ela me comentou para poder a gente debater sobre o assunto dessa modelo, lembra? Sim. Maravilhoso isso. Uhum. E essa cliente, ela teve uma catarse perto de mim, porque eu sou o tipo de terapeuta que eu não passo a mão na cabeça. Sabe? Eu não levanto para abraçar, eu não te dou o lenço. Que faz o que precisa Eu ser preciso feito. porque tem momentos que, se você estiver chorando e eu te der o lenço, vai interromper o que precisa ser feito. O processo que você precisa passar. Então, ela teve um momento de despejar, sabe? Ela deitou na almofada, mas ela chorou tanto, tanto, e eu fiquei olhando. Meu Deus do céu. Eu fiquei olhando, porque eu sou assim. Aham. Aí eu não vou alisar a sua dor, porque alisar a dor é a mesma coisa que lamber ferida. É verdade. Não dá, amiga. Ou eu tô ali para você ser tratada, ou você, né? Você tá pagando um profissional para você ir lá todo dia olhar pra minha cara, toda semana. Não é assim, né? Eu preciso te ajudar. Então, ela despejou, ela chorou, 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 porque ela entrou num momento ali que ela lembrou de algo que fez muito mal para ela. E aí eu lembrei que quando ela levantou da almofada, Plena. ai, tô bem. Eu falei, olha. Plena. Falei, repete. Ela, tô bem. E assim, é certo, Mônica. Toda pessoa que sai da sessão comigo, acho que com o Li, acho que com todo terapeuta. Como é que você tá se sentindo? Eu tô leve. Ai, como eu amo ouvir isso. Nossa, é bom demais. Eu tô leve. Então, assim, para mim, a realização, o sucesso é esse. A cada sessão, eu ouvir a pessoa sair da minha sala ou na hora de desligar o do online e eu pergunto, como é que você tá se sentindo? Eu estou leve. Não tem preço. Aí essa pessoa faz o quê? Manda mais. Manda mais. Manda mais. Mas a gente nem precisa pedir. Eu É fico muita até indicação. Manda mais. A gente foi instruída nos cursos, que eu fiz vários outros cursos e de vendas também. de Fala sempre muito do falar, marketing, né? de sempre falar para ele indicar, mas eu nunca lembro. Eu tô tão focada naquele trabalho e eu gosto tanto que a pessoa indica sem eu ter pedido. Por isso que flui. Uhum. Porque realmente é feita a transformação ali. A pessoa Sim. reconhece. Aí você ativa o gatilho da gratidão nela. Sim. Isso. Aí ela se sente na obrigação de contribuir com você, te trazendo alguém. Ai, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É São o marketing todos. que mais funciona e vai continuar funcionando. Com certeza. Liliane, e você, qual a dor humana você mais encontra hoje nos seus atendimentos? São traumas mesmo que passaram na infância pelos pais, né? Esse é o que eu mais encontro. De pessoas adultas, igual um caso que eu tenho hoje, eu até comentei com ela uma situação que a gente teve que fazer um destrave. Ela tá numa situação que não tem quando você não tem mais caminho, que o único caminho é aquele que é o final da vida. A pessoa estava assim. E sempre da onde vem, quando ela começa a contar as perguntas que a gente faz na anamnese, eu já sei da onde veio. E aí a gente já vai trabalhando para fazer ela entender aquilo ali. E quando ela entende, só que ela não sabe o que fazer, aí a gente fica assim, meu pai, tem que ajudar, né, o mais rápido possível. E aí quando eu passo, porque eu faço destraves com a pessoa, né? Então eu tenho um destrave familiar, que é um destrave longo que eu faço, que é um áudio
terapia, né? Psicanálise É ela o que auto-hipnose. usa. Não. Tô confundindo com a constelação familiar, que usa o tal dos bonequinhos ali para Nossa, representar. Constelação, A maravilhoso. constelação. É que agora parece que isso aqui já aconteceu. Ai, meu Deus. Eu Tu teve lembrei. um Eu déjà vu? tive um déjà vu de Déjà que isso aqui vu. aconteceu. Nossa. Eu lembrei da constelação, porque todas essas ferramentas eu usei, gente. Sim. Todas. Psicanálise, PNL, Uhum. TRG, coach, inteligência emocional, gerenciamento de emoções, de sentimentos. Foi Sim. que eu comecei a fazer a meditação, que eu faço meditação até hoje. Eu acordo, eu gosto de fazer meditação, que é Devocional ou meditação guiada? a meditação. Hoje eu já não faço mais guiada, eu faço a meditação sozinha, que é a Pronto. ON mesmo, a meditação de Ah, ON. tá. Tem vários tipos de meditação. Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Joe Dispenza. Eu Sim, gosto muito maravilhoso. do Dr. Joe e eu Uhum. tenho feito as meditações dele já tem 3 anos. Então, o que eu estou vivendo hoje foi da meditação do Joy. Entendi. Legal. Eu cocriei. Ah, Eu legal. vi. Isso. Eu vi. Isso. Eu vi a casa que eu moro, o quintal, tudo certinho. Eu Sim. consegui ver. Eu tinha dificuldade de me ver Sim. fazendo as coisas. Eu Entendi. me sentia tão incapaz. Eu não acreditava em mim. Tudo que eu Sim. tinha que chamar alguém para fazer, eu ainda tô nesse processo. Aham, Eu sinto entendo. que eu tô no final dele. Uhum. É Uhum. muito bom isso, sabe? É como se estivesse tirando É. aquela mochilinha, ainda tem uma coisinha Exatamente, assim, eu vou fazer um grande evento no mês que vem. Uhum. Parece que eu tenho que chamar alguém para ser a protagonista desse evento, porque eu não sou capaz de arrastar essa multidão. Uhum. Aí esse último agora eu fiz sozinha, foi um desafio que eu fiz comigo mesmo, praticamente assim, sozinha. E eu falei, eu sou capaz. E eu Isso achei aí. lindo, até comentei com Maravilhosa. ela que eu achei, assim, as suas falas foram maravilhosas, porque você fala enaltecendo os profissionais que estavam ali, as profissionais que estavam, as mulheres que estavam ali, foi muito lindo. Eu Mas gostei. é a minha missão. Uhum. Sim. É a minha missão. Então, muitas vezes a minha dificuldade de achar uma dupla é porque aqui está fluindo. Sim. O negócio nasceu de dentro de você, você tem domínio de falar. Aquela É. coisa muito engessada, de Sim. ler, de preparar um script. Eu não preciso disso, Aham. sabe? Eu não Já tá preciso aí, né? chegar Já aqui tá e ter um pronto. script. Eu faço as perguntinhas aqui, mas eu não gosto de seguir, porque não é que eu não gosto. Se tiver que seguir, a gente segue. Uhum. Mas é algo que vai surgindo natural. Sim. Entendeu? E depois daquela semana, nossa, as conexões estão, eu falo, as outra. borboletas estão voando. É Porque é maravilhoso. para elas voarem. Sim. Então, assim, eu acredito que a minha missão é conectar. Uhum. Maravilhoso. Sempre foi conectar. E eu já entendi que eu conecto e elas voam. Sim, E é isso, então está sendo cumprido. Os resultados estão vindo. tá mesmo. Então, quando eu comecei a pegar isso e eu ter o controle, o resultado começou a vir. Agora, quando eu estava dando isso para outra pessoa, como eu não fosse capaz, o resultado não Não estava vinha. vindo. É porque Você tinha que estava ser delegando algo que Que tá é em você, meu. é seu. Que é meu, É então tipo como se assim, você quisesse passar sua essência para uma Pra outra pessoa, pessoa. tal da E identidade. não é não assim. vai, ela não Não vai, vai não flui. fazer, ela não vai se conectar com aquilo. A pessoa não vai Exatamente. deixar de trabalhar no projeto dela para trabalhar no seu. É Não. muito Muito difícil. difícil. Então, Verdade. você achar uma pessoa que está na mesma frequência, na mesma Uhum. mentalidade, falei, gente, mas é um desafio enorme. Sim, Porque como que eu vou lidar com isso tudo eu sozinha? Eu preciso de mulheres. precisa de Eu apoio. preciso de mulheres. Uhum. A minha missão agora é formar um grupo de 12 mulheres do qual as pessoas não saibam quem é a líder. Uhum. Entendi. Eu estava falando com Forte, ela ali Fortíssimo. Fortíssimo. e bate muito com o que a gente conversou lá fora antes Bate. de iniciar, que eu falei, as pessoas elas têm, principalmente mulheres, a gente falou de conexões, né, e menos competição. Eu vejo em algumas mulheres o medo de que a outra mulher possa ofuscar. E aí eu lembrei da palavra de Deus, agora como cristã. Jesus, quando veio para essa terra, ele não foi falar dos projetos, do que Deus tinha, dos planos de Deus para nós, sozinho. Ele recrutou 12 pessoas, 12 discípulos.
Então, 12. Exatamente. Exato. É eu e mais 11, porque eu já sou a 12. Pronto. pronto. Aí no começo foi vindo Tiago, não sei quem, não sei quem, e aí não foi bem assim que funcionou. Mas eu falei, eu não vou desistir, essas mulheres vão Isso. vir. É a minha Isso. comissão, as mulheres que vão estar crescendo junto com o clube e trabalhando com a missão, que não é Isso. só a conexão ali. A mulher, ela precisa ser tratada, cuidada. Sim. Isso. E eu preciso de ter essas mulheres ali para direcionar. Só Uhum. que tudo é uma construção. Lembra que eu falei que eu não Exatamente. tenho pressa? Sim. Então, para construir uma marca, Bateu tudo que a gente conversou aqui para fora. construir uma marca, um negócio para realmente assim impactar a vida de outras Uhum. pessoas, é um negócio que demora. Demora. É um É um processo. processo. Porque você vai É um processo. subindo cada degrau, cada processo que Deus vai colocando no seu caminho, porque eu sei que tudo você Exatamente. tem colocado Deus na frente. Então, cada processo você vai aprender, ó, eu tô indo para esse. Agora você só vai conseguir passar pro próximo se você aprender esse meio aqui. Então, você tem e como você colocou devagar. Então, agora você acrescenta. Deus, vai à frente e me mostra o caminho. É. E ele Que mostra. aí ele vai tá? mostrar para você o caminho certinho. Ele E mostra. você não vai ter dúvida, porque tudo que for dele vai te transmitir paz. Exatamente. Se não transmitir paz, seu coração ficar ardendo, não vai. A paz de É Deus, isso. que eu amo esse versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes. Eu amo e ele é um dos versículos 7. da minha vida. Verdade. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, porque Nenhuma outra. nenhuma outra paz consegue guardar a tua mente, que é é a sede do teu emocional. Nenhuma outra paz. A paz de uma conta bancária cheia, a paz de um marido bom dentro de casa, a paz de qualquer outra coisa, porque eu posso aqui falar, ficar a noite toda falando e não vai Nossa chegar. Não vai chegar, né? E com relação, só deixar uma fala aqui para não perder a linha de raciocínio. Com relação ao tema, a gente está colocando aqui Jesus e os 12, né? São Sim. 13. Tem gente que tem aversão a esse número, não precisa ter, né? É um número bíblico, ele está implícito na Bíblia, mas É ele está lá. 13. Né? É 13, então. Porque é Jesus e mais 12. Tá, então é Tá. 13. São Então, 13, eu e mais porque 12. ele é o centro. Então, assim, e ele escolheu os 12, ele escolheu a dedo. Só que cada um trouxe a sua essência. E é isso que vou trazer para o lado feminino, nós temos que entender. Eu e Liliane, vou colocar nós duas aqui como exemplo. Ela é terapeuta de terapia de alta performance, porque ela trabalha com destrave mental. Eu sou terapeuta TRG, e eu com ênfase em causa raiz de ansiedade. Entende? Então, assim, nós somos parceiras, amo ela, ela me ama, a gente caminha junto, a gente pensa junto algumas coisas, mas ela tem a essência dela, eu tenho a minha. Exato. E a gente não deixa de andar junto, porque cada um tem a sua essência. E dos 12 apóstolos, cada um tinha a sua essência. Não tem um livro do Novo Testamento com o livro dos apóstolos. Tem Mateus, Marcos, João, entendeu? E não tem, alguns não tem. Mas a gente vê a atitude deles ali diferente um do outro. Mas O grupo. a O foco era o grupo, sinergia, era o a coletivo. Um se preocupava sinergia com o outro. e o alvo, o reino. O reino. Porque o alvo de todas as psicanalistas, terapeutas, né, de todas nós que trabalhamos com o mental, é o quê? É aliviar a mente das pessoas, o emocional das pessoas, a alma Que é delas. mais barulhento que a Sim. mente não existe, né? Tirar daquela escuridão lá, daquela porta fechada. E por que nós vamos ter competição nisso? Não. E aí entra algo que é assim, é muito pessoal, porque é o rapport. Porque a Mônica é uma cliente em potencial. Estou colocando aqui uma situação hipotética. Você é uma cliente. E aí você pode ter um rapport legal com a Liliane e comigo. Mas para tratamento tem com a terceira que está ali na frente. A gente aconteceu uma situação dessa, né? Isso acontece comigo no clube direto. Às vezes, assim,
A pessoa não compra comigo, não se conecta comigo, mas se conecta com a outra que tá ali na equipe. E isso nos traz felicidade, porque o propósito não é sobre Não. quem vai pagar, quem vai receber, é quem É quem que ela vai ser vai ser tratada. tratada, vai sair Esse é o propósito. daquela situação complexa que ela vive. Porque a gente sabe que não dá, cara, não dá, não. Não dá. E as mulheres precisam entender que elas precisam ser tratadas. Não é que, lógico, a gente quer vender, Sim. Lógico. mas elas precisam da solução que nós estamos oferecendo. Sim. Eu vejo muito hoje o mercado que aquela coisa de querer, sabe, vender, as Uhum. pessoas estão meio assim com. Maçante. É. Vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender. Não, eu vou resolver o seu problema. Vender é o último dos É. meus pontos. Eu não fico preocupada com Você tá isso. com dores emocionais, você sente que você não tá dormindo bem, sua vida tá travada em algum ponto. Eu consigo resolver esse problema. Até agora eu não falei que eu vou te vender nada. Uhum. Então é sobre isso, é sobre a gente trazer a Isso. consciência que a mulher precisa disso, Isso. que ela tá cansada. A Exatamente. mulher não tem hora para terminar o trabalho dela. E a O homem questão... tem. Isso. E essa questão de competição, um outro ponto assim que me veio para falar, Uhum. eu não tenho medo que ela cresça mais que eu. Eu vou, bater Vamos junto. palma, feliz da vida. Eu não tenho essa preocupação em momento algum. Assim que eu tenho certeza que ela também não tem Lógico que comigo, não. porque a gente Acho que tem uma, assim, é uma sintonia tão Bora boa que voar, em hein, tudo filha? que a gente vai. Eu acho que se uma Uma cresce, a outra tá crescendo junto. Exatamente. O Exatamente, porque a gente trabalho é em pensa equipe, muito. que vocês têm um espaço juntas. Então, se Sim. uma cresce, o espaço está crescendo. Exatamente. E hoje ter essa mentalidade é bem complicado. Gente, no começo eu era muito competitiva. Eu tinha isso em mim. E eu não tenho problema nenhum em falar os meus erros. Uhum. Eu não tenho. Eu vejo o meu erro e eu falo, opa, eu preciso mudar isso aqui. Sim. É muito bom que você Eu já está preciso conseguindo entender. mudar isso aqui. Ah, que fulano isso, fulano tá te imitando. Não, deixa. Porque o que é meu, o que é de Isso. fulano é de fulano. Não Exatamente. adianta. Não adianta. Esses grupos de mulheres, gente, pela conexão, eu sei se a mulher conectou comigo de forma realmente genuína, ou se ela tá meio assim, porque é líder de um grupo e tal. Uhum. Tem muita mulher que não se conecta. Mas Tem muitas mulheres que não se conectam. Vão rir. Que fala assim, Mônica, antipática, isso aqui. Uai, Porque eu gente. não sou uma pessoa assim. A minha personalidade é de uma pessoa mais centrada. Você. Ela é mais conservadora, assim. Quando eu Isso. estou estudando ou fazendo alguma coisa, eu fico séria. Uhum. E se é para falar dos meus sonhos, eu fico mais séria ainda. Aí teve uma mulher que me corrigiu. Oh, nossa, você foi falar do seu projeto tão séria. Aí eu parei para pensar. Falei, gente, será que eu tô tão séria que eu tô afastando as pessoas de mim? Porque carisma eu sei que eu não tenho. Não adianta eu forçar que para ser política eu não vou ganhar. Ganharia. Porque você é muito sério. Falei que eu tinha rir. Não, porque assim, as minhas falas, ela vai natural e vai séria. Uhum. Não é aquela pessoa que tá sorrindo, porque isso faz parte da minha identidade. Eu já entendi. Mas dá para ver que é verdade. Eu já esse entendi que é o qual é a minha diferencial. identidade. As pessoas às vezes falam assim, nossa, você, não sei. Falei, gente, eu tô curada, tá? Eu tô curada, eu sou bem amada, não tem esse negócio de mal amada comigo mais não e tal, mas é o meu temperamento. Então, Sim. conhecer o nosso temperamento é muito importante. Você faz esse negócio do temperamento? Ana Picanares que faz, do colérico, do colérico. Eu também faço. Aqui a gente sabe. A gente sabe. A gente precisa saber, ainda mais hoje lidando com essa diversidade. Sim. Nossa, quem lida com equipes, com muitas pessoas, cada turma de mentoria eu faço Tem que para fazer. saber o comportamento. E Tem que também fazer. quando tem gente trabalhando comigo. Isso. É bom. Eu gosto de saber o temperamento. Você vai saber lidar comportamental com a também pessoa. É bom. Ser executora, comunicadora, Isso. mais analítica, é bom você também saber isso, planejadora, é muito importante para você trabalhar na sua equipe, porque você é do tipo planejadora com analítica. Então já não. E comunicadora ainda, que você também você é tem bem esse comunicadora, mas é como você é mais fechada, então aquela comunicação vai ficar meio que. Eu acho que o seu comportamento ele vai ficar um pouco alinhado.
assim, vai ficar bem alinhado. Ele não vai dar muito pro alto de um ou outro, não. Mas aí, na sua equipe, você vai precisar saber quem é quem, porque para colocar nos lugares certos. Senão você Isso. coloca nos lugares errados e dá ruim. Aí dá ruim. Isso Dá mesmo. Isso mesmo. Gente, olha, nossa, 1 hora passa muito rápido. Passa. Vou para as 3 Gente. perguntas finais aqui. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que ele te ensinou sobre você mesma? Aí você fala, depois você fala. Então, eu acho que o mais difícil foi eu poder abrir a questão do abuso para minha mãe. De tanto que foi tão difícil, que meu irmão também estava junto, que aquela preparação que eu avisei assim: vem almoçar na minha casa que eu quero conversar com vocês. Daquele momento até o momento da conversa, foi uma luta aqui dentro de mim. Aquela Um jardim na barriga com um monte de borboleta, assim. E na conversa. Aí, e na hora de falar, quando você tá de frente, que você só chora e não consegue nem sair palavras de tanto que você soluça de chorar. Então, eu chorei tanto para depois conseguir falar chorando. Que tanto que meu irmão falava assim: calma, mãe, você tá vendo que ela não tá conseguindo falar? Então, eu acho que foi o momento mais difícil para mim, foi falar sobre o abuso. Porque foi vencer aquilo que falou para mim que eu queria, que eu que estava errada se eu falasse para alguém. Então, eu venci várias coisas, vários medos ali. Então, assim, foi um dos momentos mais difíceis que eu atravessei. E Complexo. você, Ana Uhum. Flávia? Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que esse momento te ensinou? Eu não posso entrar em muitos detalhes, tá? Mas nós estamos em 26, em 24, final de 24. Eu tive ciência de algo muito catastrófico, que fala? É. Que aconteceu na minha vida, na minha família, né? O engraçado, não vou usar essa palavra, esse termo, mas eu já sabia. Eu tive acesso à certeza, mas eu já sabia, né? E muito, muito complexo isso, porque eu estava dentro de uma usina, quando eu tive ciência do que tinha acontecido, muito grave, por isso que eu não posso falar, e eu me mantive. Ali eu soube que eu já me conhecia. Sabe, eu já me conheço, eu conheço a Ana Flávia, um pouco, porque eu tive deu algumas surtadas, é básico, né? Porque era uma coisa, é uma Você coisa não bem. pôde desesperar. Não, É como se você não vê uma foi pessoa morrendo, você tem que estar equilibrada isso. para salvar essa pessoa. E não foi assim, eu poderia, sabe, sair, arrebentar a parede no peito, eu poderia. Mas eu escolhi, porque tudo é uma escolha. Então, assim, eu escolhi, sabe? Não, peraí que eu vou tratar isso aqui de uma outra forma. Nossa, você é tão Então, sábia. Nossa, Você é tão também sábia que acho. passa isso, você é tão Sim, serena, sabe? Nossa, seus é muito Deus. excelentes, cara. É muito Deus. Ó, agradece, A tá? amiga sabe o que eu tô falando, né? Eu Então, assim, é sei. muito, muito O complexo. que significa a palavra plena para vocês? O significado de plenitude. Aí eu acho que na minha percepção é essência. Você viver a sua verdadeira essência. Ai, Mônica, pra mim é eu ter Deus comigo. É quando eu converso com ele de noite no meu devocional, ele me responde que eu tô contigo. Plena. Plena. Nossa, eu posso fazer tudo posso nele que me fortalece. É plena, tudo assim, lógico que, né, nem tudo me convém, né? Uhum. Mas naquilo que é devido à minha missão na Terra. Ele tá comigo? Acabou. E cada um tem uma missão ou só os escolhidos? Vocês acreditam nisso? Cada um tem uma missão. Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor fala com Jeremias. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, você ainda era matéria informe. Só que a gente pega só esse versículo, é porque estudos teológicos não gostam de versículos isolados. Mas o Senhor fala com cada ser humano, ele te escolheu. Aí você vai para a biologia, é um esperme dentro de quantos? Milhares, né? Então você é escolhida. A escolha de Cristo, o Senhor, ele fala,
são muitos chamados e poucos escolhidos. Tem um processo seletivo aqui. Muitos são chamados, mas não são dentro desses muitos, poucos são escolhidos, porque não é todo mundo que quer, porque sabe que a batalha é ferrenha. Então, não é gente. todo mundo que quer lutar o que eu e você lutamos. Sim, gente. Não é todo Exatamente. mundo que quer lutar o que eu e Lili lutamos, porque a batalha espiritual, a batalha emocional, ela é muito mais ferrenha do que a física. A física você sabe com quem você está lutando, a física você sabe aonde você vai esbarrar, a pedra que você vai desviar para não tropeçar, e a espiritual que você não está. Não vê, né? Você Dá entendeu? com que não vê, né? Então, sim, ele não tem preferidos, mas ele escolhe soldados que estão dispostos a se capacitar daquilo que ele tem o chamado para aquela pessoa. Tô aqui, E soldadinha de Deus. Soldadinha, porque olha, eu falo, meu Deus do céu, se isso tudo começou lá você nos seus 5 anos de idade. Aham. É a nossa dor que vira uma missão. Exato, E parece que se eu isso saio aí. dessa missão, Você tá não sei, eu fico triste. Sim, Porque eu não gosto do que eu faço. Isso me dá uma satisfação. Tá ficando rica, isso. Não, mas eu gosto do que eu faço, entendeu? É o seu propósito. É. Quem não encontra o propósito é outro teste. Eu acho que eu já encontrei meu Tá bom, propósito, gente. É o propósito. Você fica sem direcionamento, sem norte, sem horizonte, sem Quando tudo, você sem- começa a sair do caminho, não tem que a gente não anda em uma linha reta, a gente anda assim, né? É. Quando a gente começa a desviar do caminho que é o seu, começa uma coisa assim fora do lugar, e não tô me Uma sentindo sensação de bem, uma vazio. sensação de vazio, digo, alguma coisa tá errada, não tá trazendo paz. Aham. Volta que tem alguma coisa pro caminho aí que você tá indo, não tá certo. Então você vai, refaz o caminho para ir pro caminho certo. Aí eu fico muito assim, vigilante. Eu Isso. aprendi a ser vigilante. Eu me Importante. conectei com uma Vigiar e pessoa. orai. Ai, que não sei o quê, vamos fazer um evento, é misto, bota homem, bota mulher, que não sei o quê. Fizemos as contas, matemática tava boa. Eu falei, caramba, a matemática aqui tá Tá. ajudando. Aham. Eu falei, Deus, eu não posso fazer isso, né? Isso não tá no meu propósito, né? Não foi isso que nós combinamos, né? Ou posso? Me mostra. Não, claro que não. Minha missão é com mulheres. Então, se eu vou lá e faço um evento masculino, não que nunca eu vou fazer. Uhum. Mas o meu propósito No é momento, ali. Eu preciso focar nisso, entendeu? Eu não posso chegar assim, um chega, fala isso, um chega, fala. Eu tenho que filtrar e ver o que Isso. faz sentido. Aí eu fico vigiando. e se for o momento, ele vai Fico guiar você, ele não vigiando. vai te mandar ninguém falar para você, ele vai falar diretamente com você. Então eu tô numa situação aí que eu tô vigilante, porque eu sou daquelas assim que já quis fazer algo muito grande começar de cima E e não deu e muito não é certo. assim. Não Eu é. tive que baixar e começar de baixo. Então é fazer tipo um evento para 1.000 mulheres. Não sei, eu prefiro fazer para 20. Uhum. Não sei, eu acho que eu vou impactar 20 mulheres, talvez 1.000 vou impactar uma. Exato. Você não vai nem Não é alcançar. volume, entendeu? Não é sobre volume. Meninas, e se hoje fosse o último dia da vida de vocês? Não, peraí. Se hoje fosse o último episódio da sua vida e milhões de mulheres fossem ouvir a sua mensagem, o que você diria para essas mulheres? Milhões de mulheres vão ouvir essa mensagem. Uhum. O que vocês diriam? Como eu já iniciei a fala, volte à sua essência, porque a essência vem do alto. Foi ele que te criou. Então não deixe que ninguém dite o seu caminho. Deixe que ele te guie. E aonde você vai encontrar a resposta para todas as suas perguntas é na palavra de Deus. Maravilhosa, né? Maravilhosa, pleníssima. E eu vou dizer a frase do meu querido professor Jair, porque ele é maravilhoso. adoro. Pronto. Ele fala assim: no fundo do poço tem uma mola. Então é isso. No fundo do poço sempre existe uma mola. Porque quem está no fundo do poço hoje, querida, tem uma mola aí. Tem. Dá uma alavancada e se erga, sobe, porque tem ajuda para você. A ajuda existe. A ajuda existe. Nem tudo está perdido. Nunca. Deixa a rede social de vocês. Eu vou deixar o convite aqui para o próximo podcast. Era para ter colocado iluminar, gente.
Era para ter colocado. Fala a rede social onde as pessoas te encontram, seu Instagram, seu telefone. O meu pessoal é liliane.psicoterapeuta e o telefone é 27 988 31 40 24. E o do nosso espaço é Espaço Iluminar Oficial. O meu é anaflavia.terapeuta. E palestrante. Ela é, gente, ó, ela arrasa. É anaflavia.terapeuta. E o WhatsApp de atendimento, né? É o 27 999 38 7344. Entre em contato, vamos conversar sem compromisso nenhum. Eu quero agradecer a confiança de vocês, a conexão, por ter aceitado estar aqui hoje. E se esse episódio falou com você que está nos ouvindo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. A gente está aí com 30 mil seguidores no Instagram, lá no YouTube. Tá fraco, gente. Vamos pro YouTube, eu preciso levar essa galera para lá. Então compartilha com uma mulher empreendedora para vir fazer parte do Modo Plena Ativado. E até o próximo episódio.